Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje muito feliz. Estamos iniciando mais um capítulo do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, é o capítulo novo que se inicia hoje. E como sugestão de leitura, itens 1 a 4. Dom de curar, item 1. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Passagem registrada em São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Item 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Este dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Preces pagas. Item 3. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Passagem registrada em São Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, e também em São Marcos, capítulo 12, 38 a 40, e São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Item 4. Disse também Jesus: Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre, para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa.
qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de, por ele, orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro, quando delega o seu mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? E assim, queridos irmãos em Cristo, com esta reflexão, encerramos a leitura do dia de hoje. Fiquemos agora com os comentários. Até mais, tchau, tchau. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos continuando leituras e comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciando o capítulo 26. Nesse primeiro áudio serão falados sobre os itens 1 e 2, dom de curar. Vamos analisar a passagem de Jesus, onde diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. O que Jesus tem de mensagem para nós nessas palavras? Então, pessoal, sabemos que a ciência vive em constante evolução, que a medicina cura e trata dos efeitos do corpo físico. Mas a doutrina espírita não veio curar corpos físicos, mas está presente para nos curar espíritos, espíritos encarnados e desencarnados. E daí sabemos que existem pessoas que possuem esse dom, o dom da cura. Nos estudos espíritas que nos mostram isso de forma bem clara, que todos nós temos um magnetismo próprio e que, munidos da intenção de fazer o bem, podemos sim repor a vitalidade dos órgãos das pessoas que precisam de auxílio, de reequilíbrio, através da transmissão da bioenergia, auxiliando o equilíbrio de certos distúrbios perispirituais. E esses distúrbios são gerados muitas vezes pelos sentimentos desgovernados e assim tornam as pessoas enfermas espirituais. E seguindo nas palavras de Jesus, temos: dai de graça o que de graça recebestes. Onde ele citou junto aos seus discípulos, referindo-se aos dons da cura, e que devem ser usados apenas em favor do bem ao próximo, sem a intenção de receber recompensas. Por isso, no Espiritismo, o exercício da mediunidade exige estudo, compreensão, dedicação, amor, desprendimento. Trabalhar a mediunidade com Jesus, como é entendida, significa usá-la em favor dos nossos semelhantes, sem receber qualquer vantagem material, em espécie ou em favores. Dar de graça o que de graça receber é também um alerta de Jesus no mau uso de todas as faculdades da alma. Que essas faculdades devem ser usadas sempre no bem, pelo bem e para o bem. Considerando que tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus, nosso Pai e Criador. Então, continuando o capítulo 26, agora os itens 3 e 4, preces pagas. Mais uma vez, estamos vendo Jesus alertando seus discípulos a não usufruírem vantagens nas tarefas de divulgar as leis divinas.
Como espíritos imperfeitos, que vivemos um processo evolutivo e temos a oportunidade de fazer nossas escolhas, a fim de realizar a nossa evolução no tempo que quisermos para tal tarefa. Para isso, Ele, que é misericordioso, nos oferece um mundo de belezas, com oportunidades infinitas de desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso imenso potencial intelectual e moral. Companhias semelhantes e ao mesmo tempo diferentes nos aparecem ao longo das nossas caminhadas, para então nos relacionarmos, sermos influenciados e também para que possamos ajudar-nos uns aos outros. Tudo isso e muito mais o nosso Pai nos concedeu de graça, pelo amor, como bênçãos para nos auxiliar, para nos estimular o desenvolvimento e que ninguém será excluído de tudo isso. Então, trabalhar na difusão das leis morais é estar caminhando com Jesus. E por preço, nas orações em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos, não tem conexão. Porque esperar retribuição por algo que recebemos de graça é tornar-se indigno de tudo isso que Deus nos concede. A começar do próprio existir. Um outro inconveniente nas preces pagas é que a pessoa que paga se sente desobrigada de fazer o mesmo em favor de outros semelhantes, de perpetuar aquilo que nos é ensinado, de perpetuar o amor, porque já sente que já quitou, paguei, recebi, parou por aí. E o Espiritismo nos ensina que os espíritos recebem de onde estiverem as vibrações do amor, do fervor de quem ora por eles. Deus não vende os benefícios que nos concede. Por que nós iremos fazer diferente? E existe ainda outro inconveniente nas preces pagas. É que aquele que compra se julga dispensado de qualquer outra obrigação. Se sente quitado com o seu dinheiro. E nós sabemos que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. E a propagação desse amor divino, essa é a intenção das preces. Porque não serão a quantidade de palavras ou palavras bonitas que moverão o amor divino, mas levar a mais sublime de todas as intenções de querer ao próximo aquilo que queremos para nós, isso é viver o amor. Quando a prece é ditada pelo coração, tem um poder de ação que vai muito mais além do que a nossa imaginação pode ver. Não há limites para este amor. Não há limites para o poder de Deus e as intenções para com cada um de nós. Então, encerro aí os itens, nesses 2 áudios, os itens de 1 a 4, sobre o que essa passagem muito edificante tem para todos nós. Que possamos estar em paz nesse instante e propagar a alegria de Jesus em nós e a quem encontrarmos. Que assim seja.